Quem puder colocar uma oferta especial para ajudar na nossa reunião das mulheres em novembro, tá? Deus vai te honrar, pode ter certeza disso. Porque nós temos gastos, certo? Compra lembrancinha, compra salgado, temos os gastos. Então, quem puder estar colaborando, Jesus te abençoe. Glória ao Senhor, Pai do Senhor, igreja. Amém. Como é maravilhoso estar na casa de Deus, mais um dia, mais um domingo, para glorificar e exaltar o nosso Deus maravilhoso. Gostaria que os irmãos abrissem Gálatas 5:16. Hoje eu vou falar sobre uma luta que nós temos, Todos os cristãos temos uma luta. A quem você tem dado ouvidos? Glória ao Senhor. Gálatas 5:16. Glória a Deus. Amém? Deus é maravilhoso. Desde o início, Deus está falando conosco. Gálatas 5:16. Amém? Todos abriram? Amém. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Essas opõem-se ao lado para que não faças o que queres. Mas se sois guiado pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Então está aqui, Como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre essa luta. Aqui fala que o Espírito Santo fala conosco e nossa carne também, que é a nossa natureza humana, E muitas vezes, quem que nós vamos dar ouvido? Muitas vezes nós damos ouvido à nossa natureza humana. E muitas vezes nós damos, É uma luta. E como que a gente vai... em quem que a gente vai dar ouvidos? Ao Espírito Santo ou à nossa carne, à nossa vontade, às nossas paixões, os nossos desejos? Porque todos nós temos, desejos. Nós temos desejo de... aqui na palavra depois nós vamos ler tudo, Os desejos que nós temos, os desses desejos são pecaminosos. Nós desejamos estar, Por quê? Porque o mundo, igual o pastor Ivan falou, o mundo oferece coisas boas, entre aspas, boas em outro sentido. Mas não é o caminho de Deus que oferece, porque o Espírito Santo nos oferece o oposto do que o mundo oferece. Então, nós que entregamos nossa vida para o Senhor Jesus, nós vivemos em guerra contra a nossa... A maior luta que nós temos é contra a nossa natureza, Nossa natureza humana, nossos desejos, Então, a voz, então a palavra do Senhor que fala para que nós possamos o quê? Ouvir a voz do Espírito Santo e não a nossa natureza. Porque se nós ouvirmos a nossa natureza, nós vamos fazer o quê? O erro, Nós vamos cair no erro. Então, se tudo que a gente for fazer pensando na natureza humana, nós vamos errar, Pensando lá em Adão e Eva. Adão e Eva viviam no paraíso, estavam no paraíso. De repente apareceu aquela serpente. E a serpente seduziu Eva a comer aquele fruto, O que ela desejou? Muitas vezes a gente deseja as coisas do mundo, Nós desejamos. E então ali foi uma tentação que o inimigo fez para Eva comer aquele fruto, A partir daquele momento que ela comeu o fruto, se vocês lerem na palavra, não aconteceu nada com Eva. Só foi acontecer quando o Adão comeu. Então ela foi ali e seduziu o Adão a comer aquele fruto, porque ele poderia falar, não quero, mas ele também teve o desejo, O desejo lá do coração dele. Ele pegou o fruto e comeu. E a partir daquele momento, eles se viram que estavam nus. Então, ele não, todos os dias Deus ia lá conversar com eles. Todos os
os dias Deus falava com eles. E o que eles fizeram? Não ouviram a voz de Deus. Eles ouviram a voz natural. Eles quis fazer a coisa natural, quis comer, o desejo. Né? Então, muitas vezes, nós também somos assim. Muitas vezes, o Espírito Santo vai falar assim, não faz, e nós acabamos o quê? Fazendo, pecando. Então, a gente tem que alimentar, né, da palavra para que nós não possamos cair, né, nas tentações. Nós temos que estar fortes, né? Nós temos que orar sem cessar, buscar o Senhor, vir para a casa do Senhor, para que nós não possamos cair de fazer os desejos de nossa carne. Igual Adão e Eva. Então, assim, através deles entrou o pecado no mundo, entrou o pecado na humanidade. Né? Mas glória ao Senhor que nós temos, né, uma esperança que é Jesus Cristo, como diz lá em Romanos 5,19. Pela desobediência de um homem, o pecado entrou, mas pela obediência de um, muitos serão justos. Glória ao Senhor, porque Jesus é nossa esperança. Nós devemos olhar para Jesus, porque Ele morreu ali na cruz por nós. Então, olhar para Ele, porque Ele já levou todos os nossos pecados. Como assim? Ele levou, nós temos que entregar para Ele os nossos pecados, os nossos desejos, e fazer o quê? Ouvir a voz do Espírito Santo, para que nós não possamos cair. Muitas vezes, vou dar um exemplo, né? Hoje em dia o celular. Ali, né? Igual eu sou vendedora, né? Eu vendo online. Muitos ali, muitas pessoas vieram conversar comigo. Ainda hoje vem, até mostro meu esposo, né? Querendo conversar comigo, querendo ser meu amigo, o homem querendo que eu seja amiga dele, ele meu amigo. Isso é certo? Às vezes é certo? Não é. Né? Então eu vou lá e bloqueio. Eu falo, conversa, olha aqui, bloqueio. Não. Mas aí, vou dar um exemplo. A pessoa olha e fala assim, nossa, a pessoa é legal, né? Tá conversando comigo, às vezes não tem interesse nenhum. Aí começa aquela amizade. É certo? Você ter uma amizade fora do seu relacionamento? Tanto acontece com mulheres, tanto acontece com homens. É certo? Às vezes é certo você ter uma amizade fora do... Né? Não é. Então, assim, nós temos que vigiar. Nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo. Porque muitas vezes o Espírito Santo não conversa não. Isso aí não vai ser bom para você. Lá, aqui na palavra do Senhor tem um personagem que ele ouviu os desejos dele, Davi. Davi estava lá no seu palácio e Betseba estava lá tomando banho lá no terraço. Não sei por que ela estava lá tomando esse banho, né? E ele olhou, a desejou. Ele olhou, achou ela bonita, atraente, desejou. Foi lá e perguntou, quem que é aquela mulher? Não, ela é casada. Ele podia, casada então não posso, né? Mas não, ele ficou e mandou chamar ela. E ficou com ela, né? Ela é casada com Urias. E ficou com ela. E ele acabou com a vida dela, com o casamento, acabou com a vida do marido. Pecou. Por quê? Por desejo. Ele é um homem segundo o coração de Deus, está aqui na palavra. Por que Deus mostra isso? Porque nós também podemos cair. Quem somos nós para ficar? Davi fez isso contando o dedo. Nós não estamos aqui para apontar dedo. Nós estamos aqui para ajudar. Porque cada um de nós podemos cair igual Davi. Davi caiu. E Davi errou segundo o coração de Deus. Nós estamos na casa do Senhor. Nós vamos bem. E o mundo oferece coisas boas, né, entre aspas, gostosa. Coisas que, nossa, atraente. O mundo está aí. Nos oferecendo todos os dias. E aí, você vai ouvir a voz do Espírito ou a voz natural sua? Né? Os seus desejos. Imagina, a Cida dá muito exemplo do serviço dela. Imagina se ela começa a rodar a baiana lá com todo mundo.
desejo, eu tenho certeza que ela tem, na hora que alguém puxa a orelha dela lá, fala alguma coisa para ela, eu tenho certeza que tem, porque eu tenho. Se eu estiver na rua, o povo me falar alguma coisa, né, a gente respira fundo e fala assim, não, eu sou de Deus, vou escutar, o que eu faço, Senhor, não é? Não é assim, Cida? Não tem hora que a gente também tem raiva, a gente tem sentimento, Deus deixou. Mas é que a gente tem que fazer o quê? Ver o que a gente vai fazer com essa ira. Ou vamos perdoar, ou vamos procurar encrenca, né? Ou vamos cair no pecado, vamos sair brigando com todo mundo, né? O pastor Ivan fala, o exemplo, estou dando exemplo de todo mundo. O pastor Ivan fala do trânsito. Eu tenho certeza que a vontade dele é, mas ele respira, ele tá, né? Nós estamos no processo. Então, se ele aí abençoa. Meu esposo também, antigamente, ele melhorou bastante, mas antigamente, e eu passou, meu Deus. Mas ele melhorou, graças ao Senhor Jesus, que ele melhorou. Aí ele só fala baixinho, não sei o que. Eu pensei, amor, deixa a pessoa ir com Deus, né? Abençoa a pessoa. Né? Porque é difícil, o trânsito é difícil. Então, mas nós devemos o quê? Ouvir a voz do Espírito Santo, não a nossa natural, né? Como fez Davi. Davi caiu ali, né? Nos desejos dele. Então, nós devemos o quê? Olhar para nós e refletir. O que é melhor? Né? Porque o que é melhor para nós? Ouvir a voz do Espírito Santo ou fazer nossas coisas, os nossos desejos. Voltar, né? Muitas vezes a gente quer voltar lá no velho homem. Porque quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor Salvador, esse velho homem fica lá para trás. O que é? A gente tem que mudar nosso caráter. Nós temos que viver igual Cristo viveu aqui nessa terra. Jesus veio como homem. E ele obedeceu a voz do Espírito Santo. Ele obedeceu a voz dele. Então, assim, ele fez tudo para fazer né, que o Pai pediu para ele. E nós também estamos aqui para fazer tudo, mesmo que seja difícil, porque não é fácil. É uma luta, nós vivemos no processo. E essa luta nós vamos estar com ela até no dia que Jesus vir nos resgatar, Jesus vir buscar a igreja. Nós vamos estar nessa luta, nós temos que vigiar todos os dias. Por isso que a palavra fala, vigiai, vigiai. Porque nós temos que vigiar a nossa natureza humana. Porque é nós que pecamos. Porque a tentação todo dia, ó, Deus está no nosso redor, né? Os anjos do Senhor nos protegendo. Mas na palavra fala que Satanás está ao nosso derredor, esperando uma coisinha que você fizer, uma brechinha que for, porque ele invasou, a brechinha, seja pequenininha, já entra, já vai fazer um estrago em sua vida. A brechinha que nós damos. Então, por quê? Nós devemos o quê? Vigiar todo o tempo. Olhar para Jesus todo o tempo. Né? Hoje em dia as mulheres andam aí, né? Quase parece que está na praia. Um dia eu olhei assim, falei assim, Jesus, as meninas parece que está na praia. Parece que, né? Nós estávamos na jantinha, chegou lá, não foi? Um dia nós chegamos na jantinha, chegou as meninas, eu falei, Jesus, né? Não estou condenando ela, mas todo tem esse que não olha. O homem olha, principalmente o homem, ele, né, o desejo é no olhar. Então, assim, temos que vigiar. Pareceu o olho, mas, Senhor, nem olha mais, né? Mas, então, assim, o mundo oferece várias coisas para nós, ainda mais na internet, na televisão. Está oferecendo coisas que são pecaminosas. E muitas vezes vem sutil, vem com uma coisa bem mínima. Você fala assim, isso não é pecado, e sendo que é. Então, a gente tem que vigiar o tempo todo. E na palavra do Senhor fala também, vamos ler aqui, Gálatas 5, 20, né? 19. Gálatas 5, 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio,
bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, a obra quando você começa a ouvir a voz, né, do natural, da carne, nós podemos cometer isso aqui tudo. Idolatria, prostituição, ira, né? Ira, porque nós nos ira, né? Mas tem gente que fica, por exemplo, acontece algo hoje com você fica irado, mas você respira, entrega para o Senhor, perdoa. Mas tem gente que não. Nossa, eu não gosto, não gostei e fica e dorme com aquilo, passa um mês, está com raiva, passa um ano, está com raiva, 2 anos, aí vai. Não é assim. Então, assim, nós não devemos, né? Aqui, até na palavra fala tardar-se em irar, né? Então, paz, né? Vamos ter paz. E quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, em Gálatas 5:22 fala: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Então é o contrário. Você viu que é o contrário? É o amor. Nós devemos... Por quê? Porque Deus é amor. Paz. Né? Eu estou fazendo devocional, eu lembrei agora, nós estamos fazendo devocional. E lá falou da paz, né? Que eu sempre saio, estou preferindo a paz, mas eu não sabia que era bíblico. E lá é bíblico, porque Deus fala assim, paz, hoje não falamos paz do Senhor. Então é paz, nós devemos levar paz. Né? Muitas vezes nós queremos dar, nós não queremos paz, nós queremos dar a razão da nossa razão. Eu estou com razão e é isso e aquilo. E não é, nós devemos levar paz. Igual, né, os políticos aí, numa briga, tem gente que briga, né, da família, não quer nem saber, sai do WhatsApp, do grupo e tudo, né, tá com raiva por causa de um homem que nem te conhece, só porque vai governar o Brasil, nem te conhece. A gente nem te conhece, não quer nem saber de você estar lá, ele está lá, que é só o dinheiro dele, todo mundo sabe, não importa quem entra lá. Brigar para quê? Né? Eu gosto de levar a paz, né? Porque uma vez uma pessoa perguntou, quem você vai? Eu falei, por fulano. Aí já começou a falar, eu falei assim, olha, você é livre, você vota em quem você quiser, eu voto em quem eu quiser. Nós somos livres. Eu não vou mudar eu falei para a pessoa, eu não vou mudar o seu pensamento, nem você vai mudar o meu. Nós somos livres, vamos viver em paz? Pronto, nunca mais brigou, não discutiu mais nada. Por quê? Porque ele quer levar adiante, gente. Cada um quer livre, cada um faz o que quer da vida. Eu quero é Jesus. Amém. Eu quero andar com Jesus, eu quero a paz mesmo de Cristo. Né? Andar em paz, é que fala aqui, né? Amor, paz. Vamos andar em amor, paz, em comunhão. Como é bom nós estar aqui na casa do Senhor em comunhão, amém, não é? Viver aqui felizes, né? Para glorificar e exaltar o nosso Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, Ele que nos conduz. Tem pessoas que não ouvem a voz do Espírito Santo, por exemplo, vai abrir uma empresa, orou, jejuou, Deus te deu a resposta, é para você abrir. Quantas empresas aí não falem? Dá nem um ano, porque não colocou, estou falando de crente, tá, gente? De crente, do mundo é do mundo. Então, assim, não deu certo, nossa, não deu certo, mas Deus te respondeu, você escutou a voz de Deus, às vezes Deus tinha para você outro caminho e você foi para outro. Então, tudo a gente deve orar, tudo a gente deve pedir ao Senhor para Ele nos orientar, porque é o Espírito Santo que muda a nossa mente, é o Espírito Santo que sabe o caminho que nós devemos ir. É o Espírito Santo que vai falar para você, olha filha, por quê? Por que ele fala? Porque ele sabe do amanhã, nós não sabemos. Você sabe o que vai acontecer com você amanhã? Fala. Nós temos planos, não temos? Mas os planos de Deus são outros. Nós não sabemos do amanhã.
Eu não sei o que vai acontecer, eu só sei que eu quero acordar, quero ir para o meu treino, quero voltar, quero trabalhar, quero vender, isso eu sei que eu quero, mas será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer isso amanhã? Por que eu estou falando isso? Porque o amanhã ainda não existe. Para nós não existe, existe o hoje e o agora. E esse é o momento certo de escutar a voz do Espírito Santo. É hoje, agora. Não deixar para amanhã não. Tem gente que deixa e fala assim, eu creio em Deus, já fui evangélico, um dia eu volto para a igreja. Ixi, e se um dia, e se qualquer hora Deus levar antes você vir para a casa do Senhor? Né? Como acontece. Então a gente tem uma escolha. Porque servir a Deus é uma escolha. Ouvir a voz do Espírito Santo é uma escolha. Eu escolho e creio que a igreja toda escolhe ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, conduzir a sua vida. Aonde quer que a gente vá, a gente tem que ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, né? Glória ao Senhor. E aqui na prática, né, tem um exemplo. Deixa eu ver onde que eu coloquei aqui. Né? Porque é possível vencer a carne, não é? Embora né, que a batalha da carne é muito intensa, né? Às vezes é assim, é impossível, mas a gente vence sim, porque Jesus Cristo, ele venceu. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Eu só vou ver aqui qual o capítulo que está. Então, a gente escreve, mas não sabe, não lê, né? Eu não sei qual que tá, mas eu sei que tá em Mateus, mas eu não lembro aonde. Eu não circulei aqui, geralmente eu circulo onde que tá o... Né? É de Jesus Cristo. Jesus Cristo ali, antes dele ser preso, né? Ele estava lá orando. Ele estava orando e ele falou, Pai, né? Se for passar-me esse cálice, mas eu quero fazer, tipo assim, né? Que eu estava escrito aqui, quero fazer a tua vontade. Então ele está fazendo a vontade do Espírito Santo. Né? Porque ali ele era homem, ali ele não estava, quando ele estava aqui, ele não era Deus, não. Ele era homem. Ele veio igual homem. Ele não era Deus aqui quando ele estava. Então o que ele estava sentindo, ele sentia, imagina, se você fosse pego, se soubesse que fosse pego, fizesse tudo, nós não ia sentir medo? Pois é. Ele sentiu medo, ele sentiu aflição, ele suou sangue. Imagina a aflição que Jesus sentiu. E ele falou assim, aí não passou, por quê? Porque ele fez tudo para ouvir mesmo, né? Que ele passou ali, mas a vitória foi de Jesus. Amém. Ele teve que passar ali na cruz, a vitória foi dele. Então ele deu um exemplo para nós. Jesus estava que ele sempre escutou a voz do Espírito Santo. Homem sem pecado, Jesus Cristo, o único, né? O único Senhor e Salvador de nossas vidas, que morreu por... Você tem coragem de morrer por mim? Alguém que tem coragem de morrer por mim? Acho que é só meu esposo, porque está na Bíblia. É o único, mas ninguém. Não é? Não, mas está na Bíblia, tem que estar aqui, tem que morrer igual Cristo morreu pela... Está lá em Efésios, lê lá para vocês verem. Então, o único que tem coragem, que acho que é meu esposo. Mas eu não tenho. Eu tenho coragem de morrer pela minha filha. Pela minha filha. Mas não, falei, Rosa, você não tem coragem só pela minha... Jesus não. Jesus morreu por nós todos. Amém. Jesus foi por nós todos. Vamos ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo tem o melhor para você. Né? Glória ao Senhor. Glória ao Senhor, porque Ele tem o melhor para nós. Né? Ele é maravilhoso. Né? Então o Espírito Santo, ele batalha por nós. Né? Ele batalha tanto que ele chora, né?
né, com gemidos inexprimíveis por você. Então ele batalha por você. Então vamos escutar a voz do Espírito Santo. Né? E a vida cristã, ela não tem que viver isolada, não. Nós temos que viver juntos. Nós estamos aqui porque eu preciso de vocês e vocês precisam de mim. Eu preciso da bispa. Porque quando eu tenho um problema, quando nem vou lá e falo assim, olha, minha tia, o exemplo da minha tia. Minha tia estava lá morrendo, gente. O coração dela estava batendo 26. Né? Tinha que colocar o marca-passo. E ela foi. E eu pedi para quem? Para vocês. Para quem eu ia pedir mais? Para a igreja me ajudar. Eu preciso de cada um de vocês. Para quê? Fortalecer a minha fé. Amém. Através aqui de uma palavra que sobe aqui, quando a gente vem para a igreja, às vezes a gente vem desanimada, mas através de uma palavra aqui, de uma pessoa que Deus usou, nós saímos daqui fortalecidos. Muitas vezes a gente está com problema, eu ligo para Cristina, Cristina, está acontecendo isso, aquilo. Me ajude a Cristina me dar umas palavras, faz isso. Eu falei assim, eu não tinha pensado, eu vou, né, é Deus. Né? Ou quando, né, a Cristina, um exemplo, a Cristina precisa de um Cristiane do céu, aconteceu isso. Não, então vamos orar, Cristina, vamos, né? Tenha fé, minha irmã, Deus é Deus de milagres. E aí vai, por isso que nós precisamos da unidade, nós precisamos, né? Para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo. Ele usa, nós não precisamos ir lá atrás de profetas, não. Porque quando Deus quer falar com você, Ele usa até um animal, igual usou aqui. Usa, né, criança, usa, né, um dia eu lembro até hoje, eu dou exemplo, acho que já falei aqui. O meu esposo não estava indo na igreja, e nós fomos para São Luís e tinha um menininho lá de 5 anos. Aí o menininho saiu, o Vargem foi para o quarto, acho que dormir, né, lembra? Aí o menininho foi atrás dele. Você sabia que Jesus te ama? Você acha que ele leu o quê? Falou de Jesus pro meu esposo, falou, não é nem lembro, só sei que tu te ama. Aí depois meu esposo me falou, eu falei assim, nossa, Deus usa até uma criança para falar com ele. Eu creio que foi Jesus que usou a criança para falar. E muitas vezes é assim, né? Então, quando Deus quer falar com você, Ele fala. O Espírito Santo fala através de sonho, através da palavra, na igreja. Ele usa as pessoas, usa a irmã, usa outra. De repente, um dia eu estava lá, não sei o que aconteceu, faz muito tempo. E eu tenho uma cliente minha que sempre ela manda coisas, né, da Bíblia, sempre as palavras e tal. E um dia eu estou lá e de repente ela sempre manda de manhã. E um dia ela mandou bom dia, tá? E eu lá com aflição, de tarde ela me mandou ali. Era tudo o que eu precisava ouvir. Foi Deus que usou ela. Até falei, irmã, obrigada. Ela não manda à tarde. Ela só manda melhor. Tem tempo que ela só me manda de manhã. E esse dia ela me mandou de manhã e mandou uma palavra tão abençoada à tarde que eu estava precisando ouvir. Para que eu, né? É o Espírito Santo que usa. É o Espírito Santo, né? Glória ao Senhor. Outra pessoa também que foi usada, né? Que ele ouviu o Espírito Santo, foi o José do Egito, que está lá em Gênesis 39. Ele foi, né, todo mundo sabe a história do José do Egito, que ele foi vendido pelos irmãos, foi para o Egito, né, Potifar comprou ele ficou sendo servo ali da casa de Potifar. E desde, né, a mulher de Potifar viu que ele, né, eu penso que ele era bem bonito, formoso, né, que ele era rapaz novo, ela interessou nele, ficou, né, assediando ele, até que um dia ele teve que fugir, e ela com raiva, gritou, falou para o marido que ele que estava assediando ela, sendo que era ela, né? Então, assim, mesmo ele indo preso, mesmo com o que aconteceu com ele ali, ele ouviu a voz do Espírito Santo. Ele falou, né? Ele falou assim, quer ver? Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, ele falou, não vou pecar contra o Senhor. Não vou pecar contra o meu Deus, eu não vou, né? Imagina um rapaz novo, ele também tinha desejo, gente. Pensa, eu fiquei pensando, né? Vai ver que ela também era linda, não sei, mas eu acho que era, né? Eu imagino, a minha imaginação, ela era bonita também, né? Então, assim, mas ele não quis, ele foi preso, mas Deus honrou ele. Amém. Deus honrou igual. Então, quando a gente escuta
a voz do Espírito Santo, Deus nos honra. Amém. Igual honrou ele que ele, depois do faraó, era um segundo, gente. Ele falava, o faraó assinava. Ele que mandava em tudo ali, depois do faraó. Então ele honrou José. Então como ele, quando a gente ouve a voz do Espírito, ele nos honra. Mesmo quando, que se parece aqui que ele foi caluniado, mesmo que a gente é apontado o dedo. Muitas vezes a gente está fazendo a obra do Senhor, o povo aponta o dedo. Nossa, ela quer aparecer. Mas não, gente, é tudo, né, de Deus. A gente tem que ouvir, porque Deus nos honra. Muitas vezes Deus mostra ali quantas vezes luta que a gente lutamos, né, que a pessoa aponta o dedo, parece, né, coisas que você nem fez, fofoca, sei lá, qualquer coisa assim. É tudo. Aí você passa por aquilo ali porque é um processo, igual o José estava passando por processo. Deus queria que ele teria que ter ido para a prisão, para que ele pôde, né? Então muitas vezes a gente passa por muitas coisas, mas Deus nos honra lá na frente. Deus nos honra. E Ele vai honrar você, meu irmão. Então escuta a voz do Espírito Santo. Escuta a voz do Espírito Santo. Não vai fazer as coisas com os seus desejos. Porque nós temos, e o diabo sabe os seus desejos. Porque ele conhece o seu passado. Porque nós fizemos, quantas vezes no passado, antes de conhecer Jesus, ou até, né, durante, né, nós vimos para a igreja, que pecado nós fizemos? Né? Ele conhece, ele sabe. Então, e ele vai tentar nós aonde? No que nós mais desejamos, não é não? Ou acontece só comigo? Não, acontece, né? Eu penso que acontece com todo mundo. Então ele quer, por quê? Porque ele quer desviar os nossos olhos para que nós possamos ir para o mundo. Então nós devemos o quê? Nos alimentar da palavra de Deus. Porque quanto mais, quem que você vai alimentar? Com a palavra de Deus ou com as coisas do mundo? Você vai ficar só com as coisas do mundo, aí ele vai ganhar. Então a gente, para que nós possamos vencer, escutar a voz do Espírito Santo, como? Lendo a palavra, buscando o Senhor, orando, jejuando, vindo para a igreja, escutando pregações. Eu amo escutar pregações, louvando, no louvor, escutar louvor em casa. E assim faz. Onde você for, você falar de Jesus Cristo, onde você for falar, glorificar o Senhor, onde você for estar dando graças ao Senhor, e o Senhor, né, nós vamos nos alimentando e nós vamos ficando fortes, nós não vamos cair nas tentações. As tentações podem vir, que a gente não vai falar igual José, não vou pecar, não vou pecar. Já está acabando, tá, meus irmãos? Eu vou só ler aqui, que eu achei interessante um texto que chama Os Dois Lobos Famintos. Os dois lobos famintos estão em luta um contra o outro. Os dois lobos famintos estão dentro de nós. Um lobo representa a carne, o outro representa o espírito. O lobo da carne é movido por desejos e impulsos egoístas, enquanto do espírito é guiado pela sabedoria e pelo amor de Deus. A luta entre esses dois é constante e cada um de nós deve escolher qual lobo alimentar. Se alimentamos o lobo do espírito, ele crescerá em força e se tornará mais fácil a resistir às tentações da carne. Esta metáfora dos dois lobos famintos nos lembra que a batalha entre a carne e o espírito é uma luta constante e que devemos estar vigilantes, conscientes das escolhas que fazemos. Podemos escolher alimentar a carne ou o espírito. Essa escolha afetará nossas vidas e em nossa relação com Deus. Então nós devemos o quê? Refletir, né? Olhar para nós e ver quem que nós estamos alimentando, a nossa carne ou o nosso espírito. Não é fácil ouvir a voz, né? Não é fácil. Por quê? Porque nossa natureza quer fazer o que não agrada o espírito. Não é fácil, é uma batalha difícil. Mas se nós escolhermos seguir o Senhor Jesus,
Nós devemos o quê? Ouvir a voz do Espírito Santo. Amém. Porque não há, né? Ou você serve um ou você serve o outro. Então, o meu conselho é: serva o Senhor Jesus. Ouve a voz do Espírito Santo. Muitas vezes nós nos enganamos, né? Mas nós devemos o quê? Quando você estiver com dúvidas, ora ao Senhor. Porque a dúvida não é de Deus. Porque Deus é sim, sim, não, não. A dúvida não é do Senhor Jesus. Então, enquanto você estiver com dúvida, não faça. Ora ao Senhor até que Ele te responda. Amém. Em nome de Jesus, né? Então, vamos nos levantar, né? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar ao Senhor. Vamos glorificar o Senhor. Oh, Senhor Deus e Pai, ajude-nos a vencer a batalha contra a carne, Pai, em nome do Senhor Jesus, e nos direciona com Teu Espírito Santo, que possamos buscar a Tua vontade em nossas vidas. Pai, que nós possamos viver guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Pai, nos dar-nos forças, Pai, para resistir, Senhor Deus, às tentações da carne. E que nós possamos caminhar, Papai, contigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai, ser conosco, ser com cada um da Igreja Vida, Senhor. Ser com os irmãos que estão assistindo, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós possamos ser guiados por Ti. Pai, nós queremos estar contigo. Nós queremos, Pai, ouvir a Tua voz. Nós queremos ler a Tua palavra.